Bom, galera, sejam bem-vindos então às marcações de todo domingo. E neste vídeo agora, que eu vou separar ele em 3 partes, tá? A gravação para a live. A gente vai ver então as notícias que podem impactar durante essa semana, tá? Aqui no calendário econômico, tá? Aqui da Investing. Então a gente consegue ver as notícias, né? Que tem na segunda-feira, domingo e tal. Vou passar um filtro aqui, vou tirar locais que não nos interessa tanto, tá? Deixar basicamente aí Estados Unidos, China, são os dois principais economias, né? As duas principais economias do mundo hoje, que ditam aí o ritmo do jogo. Temos a zona do euro, tá? Mas como eu sempre explico para vocês, acaba que ela não tem tanto impacto para nós aqui. E eu vou mostrar por quê, né? Porque de fato, olha só, a zona do euro, tá? Aqui até deu acaso, ó, por isso que eu boto. Mas geralmente, tá? Ó, os horários que saem, as notícias, tá? As notícias da zona do euro por exemplo, 15 para as 9, tá? Então o impacto já é basicamente diluído ali na abertura, tá bem? Não é uma notícia que vai sair no meio do pregão, difícil, tá? Ó, então, por exemplo, aqui, ó. Amanhã basicamente não temos nada, a princípio, eu botei ali só as 3 estrelas, as que impactam mais, tá? 3 touros, né? 3 estrelas. Então tem o IPC, que vai sair 9h30 da manhã na terça, então é bom dar uma cuidada para não operar na abertura terça-feira, tá certo? Já tem que cuidar. Na quarta tem estoques de petróleo, tá? Sempre comento sobre o petróleo, porque justamente, né, nessa função da pandemia, né, se esses estoques aí aumentarem, né, acaba que demonstra que a economia ainda está parada, tá? Então seria um problema. Então 11h30 da manhã, dá uma observada ali quarta-feira, tentar não operar nesse horário, tá? O ideal é não operar nesse horário. Da China ali às 23 horas, ó, a gente tem PIB, né, saindo. A gente tem PIB saindo, tá? Só que às 23 horas, né? Então também já vai ser precificado, direto, né, no pregão de quinta-feira, tá? Então isso aqui praticamente não vai impactar, né? Por que a gente olha essas notícias? Porque quem vai operar day trade, por exemplo, tem que se ligar que notícia durante o pregão pode resultar em ruído, pode mudar o sentido do gráfico, pode dar uma sombra muito grande, né, te estopando, algo do tipo. Então não é interessante nesse sentido, tá? Então tem que se ligar para não operar nesses horários, tá bem? Tem que se ligar para não operar nesses horários. Tá ok? Beleza, vamos embora aqui. Então na quinta-feira, dia 16, a gente tem alguns índices lá da Europa também, né, zona do euro, mas também são todos antes do pregão. Então por isso que não tem tanta relevância a gente observar a zona do euro, tá? 9h30 da manhã, na quinta-feira também, né, dia 16. A gente tem núcleo de vendas do varejo, lá dos Estados Unidos, 9h30 da manhã, então é importante. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, bom também, tá? Basicamente eles vão sair no mesmo horário, né? 9h30 da manhã. Índice de atividade industrial, vendas do varejo mensal também. E aí tem coletiva de imprensa, né, do Banco Central lá europeu. Tá? Tem que dar uma observada nesse sentido aí. Beleza? Então 9h30 da manhã, quinta-feira, sinal de alerta, tá? Não operem naquele horário. Sexta-feira a gente tem IPC 6 horas da manhã, mas aí já impactaria mais só para quem opera Forex, né? Igual eu tô falando, porque no pregão da bolsa não vai ter problema, né? Seria das 9 às 18, então não vai impactar, tá? Não vai ter esse impacto não. E 9h30 da manhã, licenças de construção, né? Também dá uma mostrada aí, seria uma amostra do quanto a economia está voltando ou não
a se movimentar, tá bem? Então, beleza, galera. Essas aqui são as notícias programadas, tá? Óbvio que pode surgir várias aí no decorrer da semana, mas é bom a gente já ficar antenado nessas que pelo menos a gente tem horário marcado, né? Para não operar neste horário, tá certo? Então, tomar cuidado nesse sentido. Aqui tem alguns futuros já, ó, tá? Tem alguns futuros ali que dá para observar, mas isso pode mudar muito, tá? Até amanhã durante o pregão. Então, dê uma observada mais próximo, tá? Nisso aqui, tá bem? Então, as notícias são essas. Vamos dar uma olhada então nos índices em geral, né? Iniciando então pelos externos, né? SP500, Dow Jones, Nasdaq, e aí depois a gente vê o Ibov, tá? Então aqui, galera, dando uma analisada então no SP500, começando aqui pelo gráfico mensal, igual eu gosto de fazer sempre, a gente fazer essa análise completa. Hoje é um dia mais tranquilo, a gente tem um pouco mais de tempo, né, domingão. Então assim, galera, olha só, aqui no mensal, desde 2009, a gente tem uma LTA, tá? Uma LTA que segurou em 2011, segurou em 2016, que basicamente esse fundo de 2016, tá? Foi onde fez a puxada também no Ibov. Se vocês olharem lá em 2016 no Ibovespa, né, posso até mostrar aqui. Vamos botar aqui no Ibov mensal também, ó. Se a gente for observar o Ibov, olha aqui onde que ele começou também a dar uma puxada. Olha lá, janeiro de 2016, janeiro e fevereiro, tá? Praticamente um fundo duplo ali. E olha lá no SP500, janeiro e fevereiro, fundo duplo, tá? Então a arrancada que fez aqui, né, foi a arrancada do Ibov também. Vejam então a correlação que tem os mercados, né? E é meio óbvio, né, galera, que de fato a maior economia do mundo, se ela estiver indo mal, não tem como os outros ir bem. Praticamente assim, mercado globalizado, né? Um acaba puxando o outro, né? E óbvio que o que tem mais força, o que tem mais peso, vai acabar influenciando mais nos outros, tá? Então aqui ele deu uma puxada e o Ibov também. Então beleza, galera, aqui a gente tem essa LTA, vejam que inclusive na pandemia, né, fez aqui essa correção forte em março, voltou a subir, tá? Ali em abril ele buscou também a LTA e depois emendou, né, praticamente aí estamos já no quarto mês em alta, tá? Quarto mês em alta. Vamos ver aqui no semanal o que a gente tem. No semanal, galera, aqui a gente tem uma pequena consolidação, né, nessa região aqui, tá? Nessa região aqui a gente tem uma consolidação entre 2.986 pontos até basicamente, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, basicamente até 3.231, tá? Mais ou menos nessa região aí, ok? A gente tem essa consolidação aí então. Mesmo que a semana passada ela tenha escapado dessa regiãozinha ali, interna, ó, basicamente ali no diário, ó, aqui, tá? Ainda assim a gente está dentro dessa região aqui. Posso deixar outras marcações também, tá? Como esse fundo aqui também em sombra, pode ser relevante lá na frente, ok? Se observarmos o SP500 no diário, eu até já deixei marcado ali o pivô de alta, aliás, o pivô não, deixei a Fibonacci marcado, olha só. A gente teria aqui um pivô de alta, tá? Topo, fundo, né? Quando rompesse aqui, fizesse um topo maior, teríamos topo e fundo ascendentes, ou seja, princípio de tendência de alta, né? E de fato ela se confirmou, não é isso? Então beleza, galera, a gente teve projeções nessa faixa aqui, tá? Tivemos projeções aqui nessa faixa, onde deu até uma consolidação, tá? E a próxima projeção aqui do SP500, ó, usando lá a última linha, usando essa última linha aqui na cabeça do pivô, a projeção dele se dá aqui, ó.
bem no topo histórico dele, tá? Exatamente no topo histórico dele. Então, se continuar subindo baseado em Fibo, ele tende a buscar esse alvo, tá? Dos 3.390 pontos, que seria o topo histórico do SP500, tá bem? Seria o topo histórico do SP500. Deixa eu dar uma observada aqui no que eu anotei para o SP500, para ver se eu não esqueci nada. Não, a princípio é isso, tá? A princípio é isso aí mesmo. E aqui, galera, a gente até pode observar também, né? Porque de fato nos últimos dias ali ele rompeu essa região aqui, ó, tá? Marquei pelo semanal ali, mas de fato é bem aquela região mesmo. E como ele rompeu, a gente pode fazer também uma Fibonacci pelo diário, ó, pegando fundo, pegando esse topo aqui e projetando, ó. Então ele pode vir a buscar essa pontuação aí durante essa semana, tá? Poderia buscar durante essa semana aí. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver uma cor. Pode ser vermelho, tá? Então a gente teria um alvo no diário, né, baseado nesse rompimento aqui do pivô no diário, aqui nessa região, tá? Poderia ser no gráfico de 1 hora também, não tem problema, tá? Só que nesse aqui vai ficar mais reduzido. E aí a gente tem esse alvo aqui. Esse aqui seria o primeiro alvo a ser batido, tá? Se continuar subindo. Claro que ele vai ter essa resistência aqui, né, da própria caixa, né, desse caixote que a gente tem, tá? Desse caixote ali que a gente tem. Beleza? E o outro, né, aquele alvo maior que seria uma projeção de 161,8 daqui para cima. Seria essa projeção aqui, 161,8 de projeção, tá? Vou botar a cor verde aqui. Ou seja, em tese, né, no médio prazo aí, ele tenderia a voltar para o topo histórico. Se eu acho real toda essa situação, continuo mantendo a minha posição, tá? Apesar de que agora rompeu, eu vou explicar ali no Ibov, já começa a ficar interessante, né, uma possível compra. Ainda assim, os mercados eles estão navegando, eu diria, em algo bem perigoso, porque de fato as empresas estão lucrando muito pouco e voltando a valer praticamente o que elas valiam antes. Então não tem muito sentido, né, o preço dos ativos ficar em desacordo com seus lucros, né? Afinal a gente investe para ter lucro. E comprar empresas que estão caras e dando pouco retorno nesse momento, né, pelo menos a maioria delas, tá? A não ser as de tecnologia, né, como eu venho batendo, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, né, que são empresas de alta tecnologia. De fato, essas empresas, tudo bem, faz sentido elas continuar subindo, porque de fato elas não estão, elas são antifrágeis, né, digamos assim. Elas não são nem um pouco frágeis a essa pandemia, porque elas continuam lucrando devido ao fato delas não serem empresas, são empresas de internet, de tecnologia, né, então acaba que elas conseguem lucrar bem, tá? Então até faz sentido, mas o resto das empresas, né, não faz sentido, por exemplo, empresas, por exemplo, que fabricam carros voltar à normalidade do valor delas, porque de fato não está vendendo igual antes, é óbvio, tá? Não está vendendo igual antes. Bom, galera, pedir para vocês que estão chegando aí, não deixem de se inscrever no canal. Lembrando que eu faço essas análises, né, de índice dólar todo dia, tá? E também faço outros tipos de conteúdo mesmo, né, aulas para vocês aí, tá bem? Quem estiver também chegando na live, não deixa de curtir, botar gostei ali, tá bem? Bom, galera, então pode ser que volte a bater ali, inclusive pode fazer um topo duplo e não seria como é que eu vou dizer, nenhuma surpresa, né? Se fizer um topo duplo ali. Afinal, no passado, né, em outras bolhas também a gente teve. Olha só essa bolha aqui a bolha.com, aqui nos anos 2000, né, essas empresas aí de internet, que muitas delas não valiam nada, né, ou valiam
quase nada perante o valor que elas estavam. O mercado corrigiu até dezembro de 2002, voltou a subir e aí explodiu a bolha do subprime, né? Fazendo o quê? Um topo duplo, tá? Por isso que eu já selecionei isso aqui para deixar esse topo duplo aqui em evidência, tá bem? Então, ok, SP500 aqui analisado, já temos ali pontos de alta, tá? Que ele pode buscar, ok? Vamos analisar então o Dow Jones, fazer essa análise aqui do Dow Jones também, iniciando pelo mensal, tá? Basicamente ele está bem parecido também com o SP500, existem essas correlações de mercado, tá bem? Então olhando aqui o mensal também, galera, ele tem uma puxada forte aqui desde 2009 também, né? Ou seja, 2009 foi basicamente o final, tá? O final da bolha do subprime, né? Daquela recessão, daquela crise global que a gente teve no subprime. Então aqui a gente tem uma LTA, ó, fevereiro de 2016 também, aquele fundo, né? Bem parecido com o SP500 e com o IBOV. Então aqui ele também deixou uma sombra nessa correção da pandemia em março. Deu uma arrancada em abril justamente da LTA, tá? E ele está aparentemente, né, perdendo força. Dow Jones está perdendo força, ok? Então aqui ele deu uma puxada forte, recuperada forte, aqui ele deu uma menor, aqui ele menor ainda, com uma sombra grande, né? E esse mês ele está mais ou menos aí, subiu um pouco, mas mais ou menos aí fechando não, né? Ele ainda está mais ou menos praticamente no mesmo local, tá? Praticamente no mesmo local, observando o mensal. Temos ali em cima uma resistência, né, nessa região aqui, então, 26.700 pontos, mais ou menos, tá? 26.650 até 26.700, mais ou menos isso, ok? Vamos olhar aqui no semanal também. No semanal a gente também tem essa região de consolidação. Ele está meio que seguindo, digamos assim, o SP500, tá? Ó, a gente tem essa marcaçãozinha aqui também, que ele pode ter que buscar ali para ultrapassar e buscar voltar ao seu topo histórico também, tá? Tem essa consolidação aqui então, mais ou menos aí entre 24.900 até 26.390, essa região ali de consolidação, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu botar no diário então, deixa eu ver se... tá. Aqui, galera, no diário, a gente observar o diário, eu já deixei marcado ali a consolidação, tá? Tá ali marcadinha. Aqui, na verdade, pelo diário, eu vou até ajustar, essa região aqui vai ficar mais acima, vai ficar aqui. Então ele teria que, para ele conseguir voltar ao topo histórico, ele vai ter algumas regiões pela frente, como essa linha aqui, 26.700. Essa região aqui onde ele está agora, 26.400 e pouco. E lá em cima, né, aqui em cima, 27.560, tá? Aí depois ele vai ter um caminho livre. Ele vai ter todo esse espaço livre aqui depois, praticamente, para voltar ao topo histórico. Tá bem? E aí, galera, aqui eu já deixei projetado também a Fibonacci, para ver como existe essa redundância, né? Olha só, aqui eu marquei a Fibonacci, então, no diário. Ó, peguei o fundo e o topo aqui. E já botei a terceira linha, né? Que seria a projeção de 161,8% de alta, tá? Seria a projeção. E olha lá onde é que bateu o alvo. Praticamente no topo histórico. Tá? Praticamente no topo histórico. Então ali já seria o alvo de Fibonacci também, juntamente com o topo histórico do Dow Jones, tá? Que é uma região perigosa, né? Porque quando ele faz essas correções
e ele bate no alvo também de Fibonacci, ali pode ser um local de reversão, tá? Poderia também fazer um topo duplo ali. Beleza? Aqui, para ele armar um pivôzinho também para a gente projetar, ó. Para a gente projetar, por exemplo, isso aqui. Ó, o alvo dele aqui também seria bem naquela região. Deixa eu trocar de cor aqui. O vermelho. Ó, o alvo desse pivôzinho aqui que pode ter formado, que vai ter que romper esse caixote primeiro, seria exatamente retornar ali naquele topo, tá? Bem naquela região, ó, cravadinho, tá? Bem nessa região. E a próxima projeção dele depois seria 28.290, tá? Isso num alvo baseado praticamente numa hora, tá? Eu estaria usando esse pivô aqui, ó. Só que ainda não confirmou, né? Ele ainda não rompeu o topo, sendo assim ainda não confirmou, tá? Ainda não confirmou. Então a análise do Dow Jones seria essa. Vamos dar uma olhada no Nasdaq. Agora peguei o índice Nasdaq mesmo. Vamos ver aqui. Se observarmos também o índice, né, a Nasdaq, desde 2016 também, naquele período ali que eu comentei, tanto no Ibov, no SP500, no Dow Jones, que foi aquela puxada, a gente também tem uma LTA, tá? A gente também tem uma LTA. Tanto que encostou aqui na pandemia, né? Ali em março. E emendou 3 meses de alta. Só que aqui, né, o maior peso que a gente tem aqui nesse índice, especificamente, é justamente essas empresas de tecnologia, né, da qual eu comentei, né? Google, Facebook, tá? Amazon. Então, empresas de tecnologia acabam saindo, né, mais fácil aí dessa crise do coronavírus, né, dessa pandemia. Então, de fato, aqui ele emendou já 4 meses de alta forte, muito forte, que de fato as empresas aí se mostraram bem antifrágeis, né, em relação às demais, tá? Então, se a gente observar aqui, ele rompeu já o topo histórico ali de fevereiro, tá? Rompeu ali no começo de junho e continua a subir. Então, vamos botar aqui no gráfico diário para a gente ver as projeções de FIBO. Até já tinha deixado uma delas pronta, ó. Ó, aqui eu fiz um pivô, tá? E a projeção bateu ali, ó, bem onde deu uma consolidada naquela região, tá? Nessa região aqui era o alvo de Fibonacci. Beleza? Só que como rompeu, agora a gente vai ter que pegar um alvo ainda maior, tipo aqui. Então vamos projetar. Prontinho. Esse aqui seria o alvo da Nasdaq, tá? 11.296 pontos. Esse seria o alvo no médio prazo, tá bem? Médio prazo seria este aí. Então é isso, né? Avaliamos os Nasdaq, Dow Jones, SP500 e agora vamos avaliar o Ibov. Vamos avaliar o Ibov. Bom, galera, aqui eu estou no gráfico mensal também do Ibov. Veja que puxou de 2016. E ainda sobre topo duplo, né, do qual eu tinha mostrado ali na bolha lá do SP500, tá? Das bolsas americanas, né? Se a gente olhar aqui, ó, 2008, ele fez topo, caiu, fez topo duplo em 2010, tá? E fez uma forte correção. Praticamente devolveu todos os ganhos, tá? Beleza? Então, de 2016 para cá, ele fez uma LTA, tá? Veja que a correção aqui no Ibovespa foi muito mais forte do que os mercados americanos lá.
Só que lá, né, aquela injeção de grana pelo feed foi absurda, né? Até que ponto não inflou essa bolha ainda mais, a gente não sabe. A gente vai ter que ver ao longo do tempo, tá? Mas é algo surreal, né, galera? Injeção aí de trilhões de reais nas economias, né? Nos mercados para que os mercados não quebrem. Só que uma hora essa conta vai chegar. Quando a gente ainda não sabe. Ou vai ser inflação, ou esse mercado vai simplesmente evaporar bilhões do dia para a noite. Igual em todas as outras crises, né? Como eu vejo alguns dizendo, sempre tem quem pense que agora vai ser diferente, né? Até que o mercado mostre que não é diferente. Porque nunca é. Sempre ele estoura qualquer bolha que tiver. Tá bem? Então assim, galera. Aqui no Ibov, a gente tem essa LTA em verde, que eu me baseei pela sombra aqui da crise, né, da greve dos caminhoneiros, tá? 2018, tá? Foi onde segurou ali o preço na outra semana, tá? Na outra semana, sem ser nessa última sexta, na outra semana, foi onde segurou o preço, ó, bem na LTA, tá? Essa última semana ele rompeu. Se eu não usar baseado pelo corpo, já fiz outra LTA aqui pontilhada, ó, baseado no corpo e não na sombra, a gente ainda não teria rompido, ó, tá? Resolvi botar essas duas aí só para a gente ter essa base de análises. Então a primeira aqui travou ali, a segunda na semana passada rompeu. Eu acho que é mais válido ainda essa verde, tá? Acho que de fato o mercado ele está muito precificando já para o futuro e não para o agora. Então apesar dessas distorções de que o lucro das empresas em relação ao valor delas está totalmente fora da realidade, talvez já seja calculando lá para frente, né? Já fazendo um preço melhor de compra das ações agora para colher esses frutos lá na frente, tá? Óbvio que o meu pessimismo me deixa bem travado em termos de fazer aportes nessa hora de agora, tá? Mas é o que temos. Mas pelo menos já rompeu a LTA que vinha segurando. Poderia ser um pullback, né, para voltar a cair, tá? Então ele poderia bater aqui para fazer isso aqui de volta, tá? Ou isso aqui, ou retrair, tanto faz. Mas de fato ele rompeu, então é um sinal positivo para mudar o pessimismo para otimismo, né? Tá? Algumas empresas estão voltando a conseguir se mover melhor, né? Acredito aí que as de aviação, as que não quebrarem, vão começar a botar mais voos, né? Coisa assim, tá? Vai começar a vender mais carro, aquela coisa toda, aí as empresas de minério acabam vendendo mais também, Vale sobe, Petrobras começa a ter mais lucro devido ao preço da commodity também subindo. Aí se a economia girar, o petróleo é mais vendido para gasolina, etc., diesel, né? Então é um ciclo que pode fazer essas empresas que são as principais puxarem, tá? Puxarem bem. Ok? E fora, né, a grande parte de empréstimos aí que os grandes bancos vão ter que fazer, né? Foi liberada uma liquidez imensa para eles, eles vão acabar liberando bastante crédito, né? Desde que liberem corretamente esse crédito, não teria problema, não é isso? O problema é liberar crédito igual foi feito lá em 2008 nos Estados Unidos, né? Liberar crédito para todo mundo, sendo que a maioria não tinha condições de arcar, tá? De arcar com os pagamentos. Inclusive deixo a dica aí para vocês, quem quiser assistir um bom filme sobre isso, assista o The Big Short, se eu não me engano, né? Que é A Grande Aposta, tá? Ótimo filme aí sobre a bolha de 2008. Beleza? Bom, galera, vamos avaliar aqui o semanal então do Ibov. No semanal então, olha só, na última semana, como foi dito, ele rompeu aquela região ali,
rompeu e fechou dentro, né, da LTA, tá? Fechou dentro da LTA. Aqui, galera, a gente já consegue ver a projeção que a gente teria. Ó, tá aqui o pivô de alta, então a gente tem um alvo mais ou menos ali nos 105, 812 pontos. Tem uma puxadinha ainda até ali, ó. Pode ser que essa semana ele busque essa região, tá? Mais uma alta em torno, pode ser essa semana, ou em 1 ou 2 semanas, 3 talvez. Claro que o mercado é que dita o ritmo, tá? Mas o alvo dele aqui de fato, se ele continuar subindo, é 106 mil pontos, tá bem? A gente perdeu, né, justamente aquela região anterior ali, ó, que era essa região aqui. 97.400, ali aquela região era uma região de briga, ó. Então ele rompeu, vamos, né, e fez aquele pullback, olha ali, ó, rompeu no dia 6, dia 7 fez pullback, dia 8 fez uma subida legal, tá? Movimento simples demais. E aí a gente tem esse alvo aqui, mais ou menos nessa região. Ok? Então esse aqui seria o alvo, aí de médio prazo para o índice, mais ou menos 105, 700 pontos, tá? Comentem aí, mandem nos comentários qual a visão de vocês também, se vocês estão aí pessimistas ou otimistas, né, em relação a esse movimento do Ibov, né? Beleza? Mais acima ali, então, a gente tem esses 106 mil pontos, que até coincide com essa região aqui, que é uma região de resistência, né? Mas o caminho até ele é livre, aqui seria um local que ele poderia travar, e a próxima projeção ali seria, olha lá que interessante, igual o SP500 e o Dow Jones, a projeção de 161,8 depois, né? Claro, tem que bater nos 106 mil primeiro, seria voltar aos 120 mil pontos. Então, o Fibonacci tem dessas coisas, né? Existe essa redundância, vai ocorrendo esse tipo de coisa. Bem bacana, né? Beleza? Deixa eu ver aqui também no diário, galera. Podemos olhar numa hora também aqui, mais de perto. Ó, no 1 hora também, vamos olhar aqui mais de pertinho. A gente pode usar isso aqui como pivô também de alta, ó. Ó, veja que aqui também tinha praticamente, ó, vou fazer uma figura aqui geométrica. Ele praticamente teve, né, o que? Um triângulo ascendente. Ele teve um triângulo ascendente no Ibov que foi rompido, fez pullback ali, veja só, voltou a subir, tá? E aí, baseado nisso, galera, a gente também consegue fazer o quê? Marcar uma FIBO também pelo diário, ó. Peguei o fundo, teríamos esse alvo aqui pela frente baseado no 1 hora, mais ou menos isso aqui, ó, 101,630 pontos, tá? Ele tá ali meio baseado, né? Tá meio namorando ali com a região dos 100 mil pontos, nessa região redonda aí, dá uma certa travada no preço, né? É de certa forma um gatilho mental para as pessoas, né? Elas ficam meio pensando nesse valor mais redondo também, tá? Então aqui numa hora a gente tem alvo em 101 e no diário a gente tem aquele alvo em 106, tá ok? Isso para o Ibov. Beleza? Deixa eu excluir isso aqui agora, que a gente já rompeu mesmo. Então, Jucimar, tem esse lance do Covid, mas acho que nesse sentido, acho que não, tende a não sair mais. Acho que é mais, como é que eu vou dizer, histeria até em termos de outras pandemias, porque isso surge todo momento, mas acho que o principal é a questão do contágio, né? Por exemplo, existe, a pandemia de ebola, né? Ou epidemia de ebola, né? Só que a grande questão é que o ebola ele não é tão contagioso. Então acaba que não se propaga tanto. Espero que não tenha isso, né? Já basta o coronavírus.
Inclusive, galera, aqui nessa análise eu sempre gosto de dar uma observada no coronavírus lá nos Estados Unidos. Apesar de que eu acho que eles já estão meio que, igual eu já venho falando nas últimas semanas, digamos que chegou num ponto que eles já estão desleixando, né? Seja o que Deus quiser, digamos assim. E é isso. Vamos ver se a gente acha aqui. Acho que aqui as estatísticas. Se eu não me engano, tinha batido o recorde novamente. Ó. Então, os Estados Unidos vem batendo o recorde novamente. Cadê? Ó, bateu o recorde, acho que foi ontem, né? Ontem bateu o recorde novamente, ó. Ele deu uma subiu, aí ele vinha caindo, depois daqueles protestos todos, estourou novamente, tá? Acabou estourando novamente. Eu não tenho até, não sei informar, quem tiver mais informado aí em relação aos Estados Unidos, para me dizer como é que está a situação em termos se eles estão fechando os comércios lá tudo, né, novamente, ou se eles estão funcionando normalmente. Isso é o que mais importa no final das contas, tá? Pra gente observar, tá? Então, basicamente, né, galera, isso pode dar um estouro. Ó, Nova York aqui está começando a reduzir, obviamente, né? Porque também acabou, bem dizer, deve ter pegado quase a cidade, o estado inteiro, né? Então, já estão basicamente imunes ao coronavírus. Então, tende a cair, tende a não ter uma segunda onda. Mas os outros estados, e até eu vejo isso muito parecido aqui no Brasil, por exemplo, né, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, basicamente a curva está crescendo absurdamente, entende? Por quê? Porque de fato não foi um local que foi atingido primeiro, tá? Não foi um local que foi atingido primeiro. Vamos ver o Brasil. Pode impactar diretamente no Ibov, né? As empresas daqui, afinal a gente tem empresas aí de varejo, né? Renner, a gente tem os bancos, a gente tem Gol, né? Empresa de aviação. Isso tudo pode impactar, tá? Então, olha só, o Ceará que foi atingido primeiro meio que normalizou, né? Já não está mais naquela escala logarítmica. Os outros estados, ó, Pará, Bahia, Maranhão aqui já está dando uma reduzida, Amazonas também, que também foi atingido primeiro, né? Também foi atingido primeiro. Ó, Minas Gerais, que se gabava muito também de estar suave por lá, já começou também a estourar, tá? Ó, Distrito Federal também estourando, Espírito Santo, ou seja, todas as regiões que não foram atingidas primeiro. Olha Santa Catarina. Olha lá o estouro que deu, né, também, tá? Ó, Paraná, mesma coisa, né? Rio Grande do Sul também crescendo, tá bem? Então a maioria dos estados brasileiros está crescendo e alguns já estão diminuindo. Até queria ver aqui o... Cadê o Rio de Janeiro? Ó, Rio de Janeiro está meio que normalizado, né? Foram os 3 basicamente atingidos primeiro, tá? Ó, os mais atingidos, que foram os que foram mais atingidos também, né? Devido ao tempo, já são os que estão caindo, né? Ou pelo menos reduzindo esse crescimento. Então, os demais são os que chegaram atrasados, igual os estados lá nos Estados Unidos. Tá bem? Bom, galera, a parte então dos índices, na verdade vou mostrar aqui o VIX, só queria mostrar ele também, índice de volatilidade lá do S&P 500, deu aquele estouro ali de fevereiro, né, porque teve aquele princípio da questão do petróleo também, tá? Teve a questão do petróleo, OPEP versus Rússia, não sei se vocês lembram também lá no começo do ano, né? Antes até da pandemia estourar de fato, que foi mais ou menos em março. E aí em março estourou mesmo, tá? Até que virou e agora tá... Não tá nos índices anteriores, não tá nos níveis anteriores ainda, mas tá diminuindo, tá? Tá diminuindo aí o índice de volatilidade no S&P 500 pelo menos, tá bem? Bom, galera, com isso encerro as análises dos índices, tá? Com isso encerro as análises dos índices, então. Espero que tenham gostado da análise dos índices. Vamos ver agora mini contratos.
tá? Deixem o like aí, não deixem de se inscrever no canal, estamos quase aí batendo, deixa eu ver aqui, quase 3.500 inscritos, certo? Então já se inscrevam aí para não perder os estudos, galera. Se inscrevam aí no canal e já ativem o sininho também. Beleza?